O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho vem da palavra grega eugelion, que significa boas novas. Que boas novas são essas pregadas pelo Evangelho? Boas novas é o mesmo que boas notícias. São as boas notícias de que Deus proveu a salvação para os perdidos. E isto através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então, basicamente, Evangelho são as boas notícias de que Deus proveu a salvação para os perdidos, e isto através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, conforme João 1:1, João 3:16, Lucas 4, do 18 ao 21, e Lucas 7, versículo 22. Podendo ler esses textos, né, em casa, é importante ler, tá bom? Para estar dando fundamentação e base teológica em tudo que está sendo falado aqui. Sempre que as boas notícias são proclamadas no poder do Espírito Santo de Deus, conforme 1 Coríntios 2:4 e Gálatas 1:11, em primeiro lugar, sempre que as boas notícias são proclamadas no poder do Espírito Santo de Deus, existe, em primeiro lugar, a autoridade de Cristo. Jesus nos deu autoridade, né? Essa autoridade que estava sobre ele, ela foi delegada para nós. Então, hoje nós temos autoridade e poder para proclamar esse evangelho, para expulsar demônios e para curar os enfermos. Essa autoridade está sobre nós, basta que eu creia e que eu use essa autoridade. Revelação da justiça de Deus. Revelação da justiça de Deus. Romanos 1:16-17 diz: não me vergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo, quando isso acontece, há uma revelação da justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Você sabe qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, a justiça do homem é o seguinte: a pessoa pecou contra mim, fez um mal para mim, me prejudicou, então agora eu vou me vingar. Eu vou pagar na mesma moeda. Essa é a justiça do homem. Justiça de Deus. Todos mereciam a condenação eterna. Jesus se fez justiça por nós. Ele se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí, então, essa é a justiça de Deus, que pela morte de um inocente, todos são justificados, né? Então, a justiça de Deus é uma loucura. Isso que a Bíblia diz que é um escândalo, né? Porque na mente humana, quem faz o mal merece castigo e condenação. E aí, qual que é a justiça de Deus? Sacrificar o próprio Filho para que os outros sejam absolvidos do pecado e tenham a absolvição dos pecados e direito à vida eterna. Isso é graça, amor de Deus, né? Quando a gente entende isso, a gente fica, no mínimo, atônito, né? Às vezes leva tempo para cair a ficha. Principalmente para quem não teve um passado assim de tanto pecado, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Quem muito amou, quem muito pecou, muito amou, né? Aquela mulher pecadora, né? Que beijava os pés de Jesus, enxugava com os seus cabelos, né? Jesus disse, né? Quem muito amou, muito pecou, muito amou, né? Então, normalmente, uma pessoa que teve uma vida de pecado mais intensa, ela, às vezes, tem uma compreensão melhor do amor de Deus, né? Que alguém que era muito certinho, que nunca errou, nunca pecou, às vezes ela pode até achar que não precisa, né? Mas todos precisam.
Sempre que as boas notícias são proclamadas no poder do Espírito Santo, também aí tem arrependimento genuíno, conforme Mateus 3:2, Mateus 4:17, convencimento do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8, Atos 24:25 e Ezequiel 18:4. Originalidade da fé, conforme Filipenses 1:27, Romanos 10:17. Salvação, vida e o dom do Espírito Santo, conforme Romanos 1:16, 1 Coríntios 15:27 e 1 Pedro 1:23. Libertação do domínio do pecado e de Satanás, conforme Mateus 12:28, Atos 26:18 e Romanos 6. Esperança, conforme Colossenses 1:5 e versículo 23. Paz, conforme Efésios 2:17. Imortalidade, 2 Timóteo 1:10. Advertência sobre o juízo, Romanos 2:16. E apresentação da condenação e morte eterna quando rejeitadas, João 3:18 e Salmo 9, versículo 17. Então, João 3:18, diz que Jesus não veio para condenar ninguém, mas aquele que rejeita Jesus já está condenado. João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok? Então, Jesus não veio para condenar ninguém, mas quem rejeita ele já está condenado. E o Salmo 9:17, que eu anotei aqui, que é um salmo bem interessante, salmo bem bacana. Salmo 9, versículo 17, diz assim, esse é um salmo assim para você fazer uma pregação assim na sua primeira célula. Uma pregação estilo daquele pregador, qual é o nome daquele pregador que que fez aquela pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, alguém lembra? Acho que fugiu o nome agora. Mas é uma pregação que ficou famosa a nível internacional, Um grande pregador do Evangelho. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois, se pesquisar na internet, deve ter vídeo, deve ter livro, sobre essa fase que eu citei. Salmos 9:17 diz assim, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Okay? Então, infelizmente, sem Jesus não tem salvação. Exatamente, Jonathan Edwards. Ainda bem que tem o recurso tecnológico, Esse sermão de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, eu não me recordo bem agora, mas parece que quando esse sermão foi pregado, tinha gente chorando em alemão, italiano, inglês e tudo que é língua. Houve um arrependimento genuíno. Quando Deus resolve, irmãos, trazer juízo sobre a igreja, muitos aqui talvez não estejam tão acostumados, mas eu acho até que estão, porque os pastores desse ministério aqui não são de ficar passando muita mão na cabeça. Mas quem não está acostumado, quando Deus resolve trazer juízo sobre a igreja, normalmente não tem como escapar de um período de arrependimento genuíno, como a gente já viu aqui. O Evangelho ele produz arrependimento. O Evangelho é um Evangelho de arrependimento. E o arrependimento, diga-se de passagem, precisa e deve ser anunciado. Eu gosto sempre de citar algo que eu aprendi. Quando Jesus ressuscitou, lá em Lucas 24,
ele vai dizer, no versículo 46, eis que o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Jesus, depois que ressuscitou, ele lembrou os discípulos que no nome dele deveria ser pregado o arrependimento. Então, o arrependimento é um dos principais itens, né, que deve ser lembrado e anunciado. Diante disso, qual a importância de ganhar almas? Em Romanos 1,14, o apóstolo Paulo declara: eu sou devedor, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E em 1 Coríntios 9,16, ele reafirma seu senso de obrigação. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não anunciar o Evangelho, se não pregar o Evangelho. No capítulo 2 de Efésios, ele nos responde a pergunta, explicando o porquê de ser importante ganhar almas. A pessoa que não conhece a Cristo está morta espiritualmente, portanto, precisando de vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. A pessoa sem Cristo está seguindo um caminho de destruição, portanto, precisando de libertação. Pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, do 2 ao 3. A pessoa sem Cristo está sem esperança, portanto, precisando de Deus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 3, 12. Então, a pessoa sem Cristo, ela está separada, né, da comunidade dos santos, da igreja. Eu só posso me considerar participante da igreja de Jesus se eu estou em Cristo, se eu já aceitei a Cristo, né? É aquela velha história, né? Eu sou filho de Deus. Não, filho de Deus é quem crê em Jesus, quem recebe a Jesus. Se eu não creio em Jesus, se eu não recebi Ele como meu Salvador, eu não sou filho de Deus, eu sou uma criatura. E é muito comum as pessoas dizerem, né? Eu sou filho de Deus, mas nem todos que dizem que são filhos de Deus são filhos de Deus. Muitos são criaturas. Só é filho de Deus, só se torna filho de Deus quem recebe a Jesus como seu Salvador. Aí essa pessoa se torna filho e agora se torna pertencente à igreja de Jesus. Não, pastor, mas se a pessoa não vai em nenhuma igreja e ela faz essa oração sozinha para Jesus, aceitando Ele como seu legítimo Salvador, ela é filha de Deus? Né? Não, ela pode aceitar Jesus, por exemplo, eu já vi pessoas aceitar Jesus com uma pregação, por exemplo, do missionário R.R. Soares. A pessoa tem lá o canal de TV, né? E ela assiste uma pregação, seja do R.R. ou qualquer outro pregador, né? Hoje, com o YouTube, tu ouve a palavra na tua casa, em qualquer lugar. Então, uma pessoa ela pode ser constrangida pelo Espírito Santo, ela está lá na casa dela, lavando louça, enfim, escutou uma pregação, e o Espírito Santo constrange ela a aceitar Jesus, e ela aceita Jesus dentro da própria casa. Eu já vi vários testemunhos. Dentro da prisão, por exemplo. Oi? Teve fato de pessoas que são pastores hoje aceitar Jesus dentro da prisão, dentro de uma clínica de reabilitação. Sim. Paulo e Silas, quando pregou o Evangelho, o carcereiro se converteu lá dentro da prisão e depois toda a família dele foi salva, né? Então, não tem limite geográfico ou de ambiente
para que uma pessoa aceite Jesus. Agora, não faz sentido, é isso que isso que é uma guerra que a gente está vivendo nos dias de hoje. Muitas pessoas aceitam Jesus às vezes em casa e acham que não precisam vir até a igreja, não precisam participar de uma reunião como essa que vocês estão fazendo aqui. E isso é uma mentira que Satanás plantou na mente das pessoas. Porque a Bíblia diz que o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus não quer religiosidade. O que é religiosidade? Eu tenho que bater o cartão ponto no culto todo domingo. E Deus me livre, se eu faltar um domingo, eu nem mais vou morar no céu. Não, isso é religiosidade. Se acontecer de você precisar faltar um domingo por uma viagem que você teve que fazer, ou por uma outra situação que não teve como, meu Deus, Deus não é burro, Deus é Pai, Ele entende. Ele entende as nossas motivações, as nossas realidades. Ele sabe das coisas, né? Agora, se a pessoa nunca vem na igreja porque ela acha que não precisa, isso é um engano. Eu preciso congregar, é o ferro que afia o ferro, é o amigo que afia o amigo. A igreja é um lugar onde eu estou sendo treinado, onde eu estou sendo moldado, onde eu estou sendo ampliado, para poder cumprir o ID. Oi? Até porque tem que tomar a Santa Ceia também, né? Tomar a ceia. Embora que na igreja primitiva ele se reuniu nas casas, né? Hoje a igreja, o meu ministério, por exemplo, Vim das Águas, funciona na minha casa. Então a minha igreja hoje funciona lá na minha casa. Então a gente está fazendo a ceia lá na minha casa, estamos fazendo dízimos e ofertas lá na minha casa. A igreja primitiva também era assim. Agora, se uma pessoa, por exemplo, ela já está indo numa célula, eu, na minha maneira de entender, eu posso já interpretar que ela já está participando de uma comunidade. Se ela está indo na célula. Agora, se ela não vai nem na célula e nem no culto, aí realmente está fora. Né? Não está dentro daquilo que é o esperado por Deus. Ok? Com alguma dúvida? Posso aceitar Jesus em casa, tranquilo. E se a minha casa for uma igreja, eu posso continuar congregando lá, sem problema. Agora, se eu aceito Jesus em casa, através de um programa de televisão, e normalmente pessoas como, por exemplo, o missionário RR, ele estimula a pessoa, procure uma igreja, vá até um lugar onde você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta. Geralmente, os pregadores de TV, eles fazem isso. Por quê? Porque eu preciso congregar. A Bíblia diz, não deixeis de congregar. Né? Eu tenho que congregar. Aqui é onde que eu vou aprender, né? Na igreja é onde eu vou aprender o que Deus tem para mim, é onde eu vou desenvolver os meus dons, os meus talentos, é onde eu vou aprender a me submeter a uma autoridade. Muitas pessoas não querem mais se sujeitar a ninguém, né? Querem viver uma vida e não funciona assim. As coisas com Deus é tudo com ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus santo, é um Deus de princípios. Então, se eu quero frutificar, crescer no reino de Deus, eu vou precisar aprender a me submeter a uma autoridade, vou precisar respeitar alguém, servir alguém. Porque, eu quero servir a Deus, mas para servir a Deus eu vou ter que servir pessoas. E às vezes eu vou ter que servir pessoas e nem sempre eu vou estar 100% de acordo com aquelas pessoas, como a gente falou na aula passada, né? Sobre obediência. Mas a verdadeira obediência é me submeter mesmo não entendendo algumas coisas, né? Então, por isso a importância de congregar. A pessoa sem Cristo está separada de Deus, portanto, precisando de Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio de vocês, a inimizade. Efésios 2, 13 ao 14. Então, uma outra coisa que Jesus fez, quando Jesus morreu, Ele morreu para que pudesse haver uma reconciliação de todos, né? Jesus morreu para que nós fôssemos um.
Então, um dos pontos principais do Evangelho, né, é a mensagem da reconciliação. É o único ministério que todos aqui já têm. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus espera que nós possamos ser usados por Ele para reconciliar as pessoas com Deus, com Cristo, e também reconciliar as pessoas com as pessoas. Sabe aquela frase, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Essa frase está fora da palavra, né? Se você conhece alguém que está brigado e você tem acesso a essa pessoa ou a esse casal, você pode contribuir sim para que haja uma reconciliação, né? Esse é um ministério dado por Deus a todos nós. Deus quer que a gente seja instrumento na mão deles, né? A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então, filho de Deus também é quem é usado para pacificar, para apaziguar, né? Às vezes está acontecendo ali uma tempestade, está pegando fogo, é um casal de amigos que se separaram, é um casamento que está à deriva, e você é usado por Deus para reconciliar, para promover a paz, né? Essa é também um dos grandes pontos do Evangelho. E uma das grandes responsabilidades nossas, como cristão, de fazer acontecer, de promover a reconciliação e anunciar essa palavra de reconciliação, de restauração. É lindo, tá? É maravilhoso você poder contribuir com a restauração de um casamento, a restauração de uma amizade que se perdeu, né? Isso é maravilhoso, não tem preço, né? Número 2. Os ganhadores de alma segundo a palavra. Os ganhadores de alma segundo a palavra mostram a mais alta sabedoria. Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Em Daniel 12:3 diz que os ganhadores de alma vão brilhar. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Os ganhadores de alma, segundo a palavra, são treinados por Cristo numa nova chamada. Em Mateus 4,19, Jesus disse, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Também Lucas 5,10. Os ganhadores de alma também sacrificam direitos e privilégios pessoais. 1 Coríntios 9,19, Paulo vai dizer, né? Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E os ganhadores de alma também arrebatam pessoas como tições tirados do fogo, conforme Judas 23, que diz: salvai-os, arrebatando-os, quanto a outros tende misericórdia, deixando até a roupa manchada pela carne. Em Lucas 19:10, Jesus conclui a evidência da necessidade da pessoa. Ela está perdida, precisando ser encontrada, porque o Filho do Homem veio buscar. Ok? Uma curiosidade aqui, compartilhando com vocês. Filho pródigo é diferente de ovelha perdida, tá? Nunca confunda filho pródigo com ovelha perdida. São duas coisas diferentes. E nós, como líderes e como pastores, precisamos ter esse entendimento para não tratar um filho pródigo como uma ovelha perdida. Uma ovelha perdida é alguém que ainda não entendeu o Evangelho, ela está no processo ainda, ela ainda está sendo apacentada, ela ainda não se converteu verdadeiramente, ela está num processo ainda, e ela pode se perder. Aí essa daí, o bom pastor,
ele deixa as 99 no curral e vai em busca da ovelha perdida. Agora, o filho pródigo é outra situação. É aquela pessoa que está no caminho de Deus, ela já aceitou Jesus, ela já se converteu, ela está na igreja e ela resolve, ela entrou num atrito com você, que é líder de célula, ou ela brigou com o pastor e ela resolve ir embora. Então, são duas coisas diferentes. A Bíblia não manda ir atrás do filho pródigo. A Bíblia manda ir atrás da ovelha perdida. Está dando para entender a diferença? O filho pródigo ele tem que cair em si. Ele vai precisar cair em si para acordar e saber que ele tomou uma decisão errada e ele vai ter que voltar com as próprias pernas. Agora, claro, né? Isso aqui eu estou falando em tese. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo te der uma direção, vá visitar tal pessoa, faça isso, faça aquilo, o Espírito Santo falou, está falado. Né? Agora, eu tenho que saber distinguir. Ovelha perdida é uma coisa, filho pródigo, filhos pródigos, né? São outro. Estou falando isso por quê? Porque isso aqui é uma escola de líderes e, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que vocês, com certeza, se querem realmente ser líderes, vocês, mais dia ou menos dia, vão passar por essa experiência. De alguém que vocês vão ganhar para Jesus, vocês vão dar a vida por elas, vocês vão dar presente para elas, vocês vão dar o sangue por elas, e infelizmente um dia essas pessoas vão trair vocês e vão embora. E vão congregar em outro lugar, longe de vocês. E vocês vão ter que perdoar. E vão ter que aceitar. Por quê? Porque as pessoas são livres. Ninguém pode prender, ninguém pode segurar, ninguém pode amarrar uma vida. Agora, se aquela pessoa, o lugar dela é no mesmo lugar onde você está, pode ter certeza, um dia ela vai voltar. Porque cada um tem o seu lugar. E se a pessoa resolve sair daquele lugar porque ela não quis perdoar alguém, porque ela se desentendeu com alguém, ou e tal, um dia ela vai voltar, porque o lugar dela é ali, tá entendendo? Um dia ela vai voltar. Só que às vezes, para voltar, ela vai precisar passar por um processo. No caso do filho pródigo, ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Ele precisou chegar nesse nível para entender que o lugar dele não era... Ele tinha pegado a herança antes da hora e o lugar dele certamente que não era lá. Né? Porque até os trabalhadores do pai dele tinham abundância de pão, diz a Bíblia. Né? E ele, que era filho, nem era empregado, estava lá passando necessidade, chegou a desejar comer a comida dos porcos. Então, às vezes, Deus permite essas situações na vida de alguém que se afastou do caminho, para que ela dê valor e volte para o caminho. Conclusão. O homem sem Deus é pobre, cego e nu. Está condenado ao inferno e somente através de Jesus Cristo, através das boas novas de salvação, ele pode ser redimido. Por isso, o líder modelo se empenhará em cumprir os propósitos e sonhos do coração de Deus. Ganhar almas é imperativo. Deus nos comissionou esta missão. Ide e pregai o evangelho de salvação. Amém? Glórias a Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Agradecendo. Vou pedir para o André orar hoje, que ele é o cara que fez a tarefa e tal. Vou pedir para o André orar, agradecendo a Deus pela nossa aula hoje. Deus e Pai soberano, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos na Tua presença, aprendendo um pouco mais de Ti, Pai. Nós que almejamos ser uns líderes de excelência, nós agradecemos sempre pela oportunidade, pela vida do pastor Christian, que se dispôs a estar passando todo esse ensinamento nessa noite de hoje, Pai. Que o Senhor nos proteja na volta para os nossos lares, a todos que aqui estão, aos que ficaram em casa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.